Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 49. Mãe e filha. Na varanda da mansão de Scatashi, 2 mulheres desfrutavam do clima tranquilo da noite interminável de Nightingale. Se estranhos olhassem para elas, pensariam que as mulheres eram irmãs por causa de sua aparência idêntica, mas mal podiam imaginar que eram realmente mãe e filha. Mãe, seja honesta comigo. Ruby falou em uma voz neutra. Scatashi olhou para a filha. Por que você está interessado na minha querida? Ela olhou nos olhos de sua mãe em busca de respostas. Ruby sabia que sua mãe estava interessada em pessoas com grandes poderes. Um exemplo disso é Sienna, sua irmã adotiva mais velha. No passado, Sienna mostrou um grande potencial e, por isso, sua mãe a adotou. O potencial de Victor é óbvio, isso é inegável. Ruby ainda se lembra do dia em que Victor assumiu a forma de Conde Vampiro apenas com o despertar de poderes. Esse tipo de potencial só aparecia nos filhos dos vampiros Rei Vampiro e Conde. Mas se fosse um interesse pequeno, Ruby entenderia, mas o interesse dela por Victor é muito anormal. Ela chegou a ponto de construir um coliseu inteiro só para Victor. Construir um coliseu não era barato, e principalmente contratar bruxas para o serviço. O rosto neutro de Scatashi de repente se transformou em um grande sorriso. Ah, minha doce e amada filha, minha preciosa pequena Ruby. Você realmente não tem ideia no que está se metendo, hein? Ruby não esperava essa resposta de sua mãe. Scatashi se levanta da cadeira em que estava sentada, e lentamente caminha até a frente da cadeira onde Ruby estava sentada, se ajoelha na frente da filha e toca levemente o rosto da filha. Olhe para você, tão jovem, tão inocente, tão pura, como uma pequena flor vermelha que está apenas crescendo. Eu sempre tive medo de que alguém pudesse tentar te enganar. Ela começou a acariciar o rosto de sua filha. Mãe. Ruby não entendeu a reação repentina de sua mãe. Por causa disso, eu sempre fui super protetora com você. Quem diria que eu poderia me sentir assim em breve? Scatashi colocou a mão em seu peito, e seu rosto mostrou um pouco de desdém. No passado, eu odiava esse sentimento, mas não é tão ruim. Ruby olhou para a expressão de sua mãe sem entender nada. Em momentos como esse, quando estava frustrada consigo mesma, sempre dizia que entendia a mãe, mas no final não conseguia entender nada. Mãe, você está fugindo da pergunta? Ruby perguntou. Scatashi exibiu um sorriso gentil. Ela olhou para a filha e acariciou seu rosto novamente. Quem sabe? Talvez eu seja, sabe? Sou uma pessoa velha e me emociono facilmente. Ruby olha para o sorriso de sua mãe com olhos neutros. Mais uma vez, ela sempre foge das perguntas. Ela é como uma enguia escorregadia. Ela nunca me deu uma resposta satisfatória. Como posso tentar entendê-la se ela não diz nada? Não sou vidente. Isso é frustrante. Desde pequena, Ruby sempre se sentiu assim. Justamente quando ela pensou que entendia sua mãe, algo aconteceu que a fez perceber que ela realmente não entendia nada sobre sua mãe. Para uma criança que queria estar mais perto da mãe, era frustrante, chato. E o mais importante, era solitário. Scatashi abre um sorriso amoroso e puxa as 2 bochechas de Ruby. Prepare. Scatashi solta as bochechas gordinhas da filha. Minha pequena Ruby. Não tente me entender, você vai acabar enlouquecendo assim como eu. Ela acaricia a cabeça da filha. Ruby olha para a mãe e pensa, eu já conheço esse padrão. Ela vai dizer algo assim. Um ser que viveu por 2000 anos nesta terra sempre tem parafusos soltos na cabeça. Um ser que viveu por 2000 anos nesta terra sempre tem parafusos soltos na cabeça. Ruby repetiu as palavras de sua mãe em uníssono. Scatashi exibiu um rosto surpreso. Ruby dá um leve sorriso. É o mesmo padrão. Quando você não quer me dizer algo, você fica jogando essas frases confusas na tentativa de me distrair. O sorriso de Scatashi começou a crescer. PFFT. Então, incapaz de aguentar, ela começou a rir. E aquela risada só fez o cérebro de Ruby parar de funcionar novamente. Scatashi riu como se achasse algo muito engraçado. Depois de alguns minutos rindo, ela olha para a filha com um sorriso gentil. Desde que Victor apareceu, parece que estou rindo mais. Ruby olhou para sua mãe com um olhar cauteloso. Mãe. Vendo o olhar da filha, ela entendeu algo. Você está pensando coisas indecentes. Você já tem essa idade. Que filha pervertida eu tenho. O rosto de Ruby ficou vermelho puro. Ela nunca imaginou que sua mãe iria provocá-la.
Ah, você é tão fofo. Scartache puxa a cabeça da filha para o peito, e logo ela começa a acariciar a cabeça de Ruby. É diferente de Darling. Ela pensou ao sentir a mãe acariciando sua cabeça. Ruby suspirou cansada e aconchegou a cabeça no peito de sua mãe. É frustrante. Eu sou sua filha, mas nunca consigo te entender completamente. Por um momento, Scartache parou de acariciar a cabeça de Ruby. Bobagem. É impossível alguém entender completamente outro ser, principalmente entender alguém como eu. Scartache riu um pouco, e então ela começou a acariciar a cabeça de Ruby novamente. Ruby ergue os olhos e olha para sua mãe. Existe alguém que possa te entender? Por um momento, o rosto de um homem sorrindo como ela apareceu na mente de Scartache, mas ela balançou a cabeça internamente, dizendo que era impossível que isso acontecesse. Quem sabe? Se existisse alguém assim, eu gostaria de conhecer essa pessoa. Às vezes até eu não me entendo completamente, só faço o que quero. Suspirar. Ruby voltou a suspirar, aconchega a cabeça no seio da mãe e diz sem olhar para a mãe, um dia, vou te entender completamente. Ela fez uma promessa a si mesma. Scartache não disse nada, ela apenas continuou acariciando a cabeça de sua filha. Então, lentamente, ela vira o rosto para a lua e pensa, minha amada filha. Eu realmente desejo que esse dia nunca chegue. Após a conversa de Ruby com sua mãe, a ruiva decidiu que era hora de visitar seu querido. Ruby estava andando pela floresta com cara de irritada. Foi só quando ela saiu da presença da mãe que ela entendeu alguma coisa. Suspirar. Ruby suspirou novamente. Ela me enganou. Ela pisou no chão em frustração. Ela queria perguntar sobre o interesse de sua mãe por Victor, mas em algum momento, a conversa se transformou em uma conversa entre mãe e filha, e ela evitou o assunto completamente. Ela é sempre assim. Ela pisa no chão novamente, e quando ela bate no chão, o chão congelou completamente. Ela ignorou o chão congelado e gritou de frustração enquanto bagunçava seu cabelo. Ela sempre usa esse palavrão e me engana. Droga. Eu deveria saber disso, mas por que eu sempre caio nesse truque? Com a frustração crescendo dentro de seu corpo, Ruby olha para uma pobre árvore com os olhos brilhando em vermelho. Porra! Ela fecha o punho e ataca a árvore. Boom! A pobre árvore voou para um lugar desconhecido. Agora que ela estava desabafando, vários sentimentos que ela estava segurando em seu coração começaram a sair. Ela se lembra de um vampiro loiro arrogante, e aquele maldito filho da puta arrogante. Ele sempre me causou problemas, e eu não tinha desculpa para matá-lo, mas a primeira desculpa plausível que encontrei, ele fugiu. Droga! Ela começou a atacar a paisagem ao redor em frustração. Pedras, árvores, areia, plantas, tudo não estava a salvo de Ruby. Violette, essa vadia mimada. Sempre me causando problemas. Ela não sabe como é difícil limpar sua bagunça. Especialmente naquele incidente em que ela explodiu um maldito prédio no meio de Nova York. Ela criou gelo do nada e atacou uma pedra. Quero dizer, eu sei que ela estava com raiva por ter sido assediada, eu também estava com raiva, mas ela não precisava explodir o prédio inteiro. Ela poderia simplesmente ter matado um homem. Isso evitaria chamar a atenção dos humanos, e também evitaria problemas com a guarda real. Se não fosse o medo que a guarda real tem da minha mãe, estaríamos em apuros muito maiores. Ela bagunça o cabelo novamente. Ela suspira um pouco aliviada, mas logo a frustração aumenta em seu coração quando ela se lembra de algo. Sasa também não está fora do circuito. Embora ela não seja tão problemática quanto Violette, ela não pode ser menos imprudente. Ela quase foi morta por caçadores e, em vez de procurar ajuda, ela se isola e não aceita a ajuda de ninguém. Irritante. Ela não sabe o quanto eu estava preocupada. Porra. Ela chuta o chão várias vezes, e toda vez que ela chuta o chão, pequenas explosões de gelo ocorrem. Então toda a área ao redor de Ruby parece que uma batalha épica aconteceu. E Darling é muito insensível. Porque ele ainda não veio me encontrar. Ele não sabe o quanto eu sinto falta dele. E por que eu estou tendo sentimentos tão fortes por alguém que acabei de conhecer. Ela bagunça o cabelo novamente. Depois de gritar de frustração, ela coloca o dedo nos lábios e pensa, é o sangue dele, certo? É o sangue dele que me deixou interessada nele, certo? Ela tentou se convencer de que era isso. Mas o que é esse sentimento de obsessão? Sinto que o quero só para mim, e fico irritada quando Saz e Violette estão por perto.
Quero sequestrá-lo e trancá-lo em um porão. Eu quero só para mim. Ah! Quais são esses sentimentos? Ela estava muito confusa. Ela se deita no chão e olha longamente para a lua. Ela suspira. Então ela diz, é tudo culpa de Violette. Sim, é tudo culpa de Violette. Ela sempre perde de vista o que é importante quando está com raiva, e eu tenho que limpar a bagunça dela mais tarde. Se não fosse ela ia dizer mais, mas parou quando ouviu algo. Assobiar. Ela ouviu alguém assobiar. Quem está aí? Ela se levantou e olhou para o visitante em uma postura de luta. Enquanto o luar ilumina o visitante, o rosto de Ruby escureceu. DDD querida. Ei, Victor sorriu gentilmente enquanto olhava para a aparência desgrenhada de Ruby. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 50 Ruby e Victor. Olha como seu lindo cabelo ruivo está sujo, Victor falou em um tom gentil enquanto arrumava a aparência de Ruby com as mãos. Que é quando você chegou. Ruby não se mexeu, ficou paralisada. Da parte que você disse, ela me enganou. Victor exibiu um sorriso sorrateiro. O rosto de Ruby mudou de expressão várias vezes. Victor observou com curiosidade quando o rosto de Ruby mudou para uma expressão chocada, depois uma expressão envergonhada, depois uma expressão de raiva e, finalmente, um suspiro resignado. Suspirar. Se você estivesse lá, você poderia ter me chamado. Ela tinha uma expressão muito desanimada. Terminando de arrumar o cabelo bagunçado de Ruby, Victor falou com um grande sorriso no rosto. De jeito nenhum. É? Ruby não esperava essa resposta. Eu não queria perder esse show, Victor falou enquanto apontava para a paisagem ao seu redor. Um momento raro da minha esposa que geralmente é fria e distante desabafando suas emoções. Eu nunca vou perder essa oportunidade. Até gravei para ver no futuro. Ele pega o celular e mostra o vídeo para Ruby. O rosto de Ruby imediatamente ficou vermelho quando ela ouviu as palavras de Victor, e seu rosto ficou completamente vermelho quando viu o vídeo que Victor gravou. Excluir. Agora. Ruby gritou. É? Victor mostrou seu rosto horrorizado. Era como se Ruby tivesse pedido para ele fazer algo desumano. Eu não cometeria tal blasfêmia. Eu preciso desse vídeo para mostrar aos meus filhos no futuro como a mãe deles é fofa. Se criança. É se você. E isso ela estava tentando dizer alguma coisa, mas por causa das palavras de Victor que a pegaram desprevenida, ela não estava conseguindo formar uma linha coerente de pensamento. Victor sentiu seu coração ser atingido por uma flecha quando viu o rosto de Ruby. Ah, minha esposa é tão fofa. Victor de repente abraçou Ruby. O rosto de Ruby ficou mais vermelho quando ela ouviu Victor falar. Instintivamente quando Victor abraçou, ela começou a se debater. Ela nem sabia o que estava fazendo. Ela só queria sair daqui e se esconder em um buraco. Ela estava tão envergonhada. Ele solte-me. Nunca. Victor falou com uma convicção que abalou Ruby completamente. Ruby parou de lutar e olhou para Victor. Vendo o rosto bonito de Ruby olhando para ele, ele inconscientemente exibiu um sorriso gentil e a beijou. Não esperando esse ataque surpresa, Ruby estava completamente derretida nos braços de Victor. Ela não conseguia reunir forças para fazer mais nada. Ah, porque estou lutando? Ele é meu querido. Eu deveria aceitar tudo, ela pensou com a mente um pouco abalada. Então ela passou os braços em volta do pescoço de Victor e o beijou de volta. Alguns minutos se passaram e Victor parou de beijar Ruby. Quando ele parou de beijar Ruby, formou-se uma ponte de saliva conectando a boca do casal. Ele olha para os olhos vermelhos de Ruby e para a respiração irregular de Ruby. Ele entendeu o que ela queria. Mostra um sorriso gentil e mostra o pescoço. Coma. Ruby não perdeu tempo. Seus dentes se transformaram em presas afiadas e logo ela mordeu o pescoço de Victor. Victor conteve o gemido ao sentir as presas de Ruby perfurando seu pescoço. E, se isso não bastasse, ele sentiu 2 montanhas que eram bem macias contra seu peito. Ele segura Ruby pela bunda. Quando sentiu o corpo inteiro de Ruby, ele pensou, este corpo é muito injusto, parece que estou abraçando uma súcube muito sedutora, sinto que vou me perder na luxúria se não me controlar. Tendo sugado o sangue de Saz e Violette, a única que restou foi Ruby para saciar completamente a sede de Victor. Logo um desejo primordial começou a surgir no corpo de Victor. Seus olhos mudaram para vermelho, sangue, e presas afiadas substituíram seus dentes. Ele empurrou a camisa de Ruby um pouco para trás e mordeu a clavícula de sua esposa. A Ruby gemeu muito alto. Por alguma razão,
Suas pernas estavam muito fracas agora. Ela também sentiu um líquido claro que estava vazando de seu lugar secreto. Este líquido estava fazendo uma bagunça com suas calças. Victor não entendeu por que ela reagiu tão fortemente, mas ele não teve tempo para pensar sobre isso quando o gosto de sangue tocou sua língua. Inconscientemente, ele apertou a bunda grossa de Ruby. Ruby envolve as pernas na cintura de Victor. Quando ela faz isso, ela sente algo grosso tocando seu lugar íntimo. Desde a língua ela olha para o céu com os olhos desfocados. Ela parece estar muito em êxtase. Ela lambe o sangue que escorria de seus lábios. Esse sangue é muito gostoso. Os olhos de Ruby começam a brilhar vermelho sangue, querida. Mais uma vez, ela mordeu o pescoço de Victor. Alguns minutos depois, quando o casal estava completamente satisfeito. Ah, olha que bagunça nós fizemos. Victor riu quando viu o estado bagunçado de suas roupas e de Ruby. Ruby olhou para uma região específica do corpo de Victor. Ele reagiu a mim. Por alguma razão, ela estava muito feliz. Vendo para onde sua esposa estava olhando, Victor deu um sorriso malicioso. Você está curioso? Você quer ver? Ele segurou suas calças como se fosse tirá-las a qualquer momento. N não. Eu não quero. Ruby virou o rosto para o lado. E Victor apareceu ao lado dela. Você tem certeza? Sim. Apesar de dizer isso, inconscientemente, ela olhou novamente para o membro duro. Victor acrescentou informações. Quando eu evoluí, notei que todos os músculos do meu corpo cresceram e ficaram mais densos e fortes. E como esse membro é um músculo, ele não precisava continuar. Afinal, Ruby era uma mulher inteligente. Andorinhas. Ela engoliu em seco, e pensamentos indecentes começaram a se formar dentro de sua cabeça. Só de imaginá-la sendo devastada por Victor, uma sensação de antecipação começou a crescer em seu coração. O sorriso de Victor cresceu. Ele se aproximou de Ruby e puxou levemente a ponta dos mamilos de Ruby que estavam duros como pedras. O rosto de Ruby ficou vermelho, e ela se afastou de Victor rapidamente enquanto cobria os seios. O que você está fazendo? Provocando minha esposa. O rosto de Ruby ficou completamente vermelho, então ela virou o rosto novamente enquanto fazia beicinho. Victor aparece ao lado dela novamente. Eu não posso evitar. Minha esposa, que geralmente é fria e distante, está mostrando tantas reações. De alguma forma, eu sinto que meu lado sádico está acordando. Ele sopra nos ouvidos de Ruby. Ruby se afasta novamente. Se pare. Apesar de dizer isso, seu rosto estava completamente vermelho e ofegante. Ok, eu vou parar, Victor recuou e falou, ainda sorrindo. Ruby não esperava essa resposta. De alguma forma ela conseguiu. Ele apareceu novamente ao lado dela. Você está apenas decepcionada agora. Ela mostrou um rosto que dizia, como você sabia? Eu tenho uma esposa muito pervertida, hein? Que sorte. O rosto de Ruby começa a ficar completamente vermelho e logo, uma pequena explosão acontece em sua cabeça. Idiota. Ela gritou. Quando Ruby tentou fugir dessa situação. Você não pode fugir. Victor a segura como uma princesa e começa a caminhar em direção ao lugar onde Saz e Violette estão dormindo. Me deixar ir. Ela começou a lutar enquanto gritava. Victor aperta a bunda de Ruby um pouco forte. Se você não parar, vou continuar o que estava fazendo antes. Ruby olhou para Victor com uma expressão vazia. Me deixar ir. Ela gritou mais alto e começou a lutar. Victor olhou para Ruby com uma expressão incrédula, mas lentamente seu sorriso começou a crescer, e ele beijou a boca de Ruby. Umph. Ruby foi pega de surpresa, mas logo ela retribuiu o beijo de Victor. Alguns segundos depois, Victor parou de beijar Ruby. Eu nunca pensei que minha esposa fosse masoquista. Ele riu. O rosto de Ruby ficou completamente vermelho, e ela virou o rosto na tentativa de esconder seu constrangimento. Ela desistiu completamente de fugir agora. Masoquista. Que absurdo. Ela pensou. Victor exibiu um sorriso gentil e então começou a andar novamente, enquanto caminhava pela floresta carregando Ruby como uma princesa. Os olhos de Victor brilharam vermelho sangue por alguns segundos, e ele olhou para um ponto distante na floresta. Vendo dois indivíduos em cima de uma árvore, Victor exibiu um sorriso que não era um sorriso satisfeito. Afinal, ele não era um exibicionista e não queria que ninguém visse esse lado de sua esposa, mesmo que essas pessoas fossem irmãs de Ruby. De alguma forma se desenvolveu em algo excitante.
Lacus gaguejou um pouco com o rosto levemente vermelho. Sim. Pepper assentiu, seu rosto completamente vermelho. As duas irmãs estavam originalmente dormindo, mas quando ouviram a voz de Ruby na mansão, rapidamente acordaram e foram atrás da irmã mais nova. Eles estavam sentindo muita falta de Ruby. Mas eles não esperavam que vissem essa cena. De alguma forma, estou sentindo que vendo essa cena, vai voltar a morder minha bunda no futuro. Pepper falou com um rosto sombrio. Lacus ficou em silêncio. Ela sabe que os instintos de Pepper geralmente estão corretos. Logo ela dá de ombros como se não fosse importante. Bem, ele não vai nos machucar. Afinal, somos parentes da esposa dele, e não fizemos nenhum mal a Ruby. Ela entendia um pouco como era a personalidade de Victor. Em palavras simples, para entender, Victor era como a mãe deles. Foda-se. Agora que Lacus pensou sobre isso, ele realmente tinha a personalidade de sua mãe, e se uma coisa que sua mãe sabia fazer era provocar as pessoas quando ela queria. Mas apesar de não gostar de ser incomodado, Lacus estava um pouco ansioso sobre o que Victor ia fazer com eles. Irmã, pare de fetiche NTR, Pepper falou no ouvido de Lacus. Que há? Lacus se assustou com a voz repentina e gritou com uma voz surpreendentemente fofa. Ela olhou para Pepper. O que você está fazendo? De repente, seu rosto ficou um pouco vermelho. Eu não tenho um fetiche NTR. Funny. Pepper olha para Lacus de um jeito fofo. O que? Como você sabe o que é NTR? Afinal, essa não era uma palavra que as pessoas comuns conheciam. Lacus usou seu direito de permanecer em silêncio. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 51. Reunião. Casa Skatashi, 2 dias depois. Em uma mesa ridiculamente grande, várias pessoas estavam sentadas. E, não muito longe da mesa, Luna, Kaguya e Maria esperavam para atender qualquer pedido de seus respectivos mestres. Victor, eu realmente estou me perguntando se foi a decisão certa para minha mãe trazer você aqui, Siena perguntou. Ela estava sentada ao lado de Lacus e Pepper. Oh! Skatashi olhou para a filha com olhos curiosos. Victor, que estava sentado em um sofá ao lado de Violette, Ruby e Sasa, olhou para Siena com um olhar desinteressado. Pergunta. Ele continuou com o mesmo olhar desinteressado, então acrescentou, você é dono desta mansão? Não, Siena negou. Então por que você está metendo o nariz em assuntos que não envolvem você? Pepper começou a suar frio quando ouviu o que Victor disse. Violette e Sasa olharam para Siena com um olhar neutro. Nos últimos 2 dias, tudo que você fez foi apenas brincar com suas esposas. Ela queria ofendê-lo, mas ela não queria ofender suas esposas, que eram suas amigas. No final, ela não sabia o que dizer. Não consigo dormir por causa do barulho. Estou fazendo o que sua mãe me pediu para fazer. Victor dá um sorriso de escárnio. Estou relaxando. Siena franziu a testa. Se você está tão chateado, por que você não se muda para outro lugar? Ou melhor, por que você não pergunta à sua mãe sobre isso e me expulsa? Rachadura. Inconscientemente, Siena quebrou a madeira da mesa. Mudar para outro lugar? Isso é impossível. Ela sempre quer estar perto de sua mãe. Questionar a mãe dela? Ela prefere morrer a fazer algo assim. Ela respeita muito sua mãe. Suspiro. Ruby suspirou. Você não pode se dar bem com ela? Ela falou olhando para Victor com a mesma cara fria de sempre. Victor sentiu seu coração comovido. Faz alguns dias que o relacionamento dele e Ruby progrediu, e ele entendia melhor sua esposa, que não demonstrava muitas emoções. Ele queria se dar bem com Siena, mas no final não conseguiu mentir para si mesmo. É impossível, disse Victor. Impossível, Siena concordou. Ela olha para mim como se estivesse olhando para um gado. Eu não gosto disso, disse Victor. Ele realmente não se importava com Siena, ele só queria se dar bem com ela por causa de sua esposa. Mas, ele nunca foi um homem que aceita ser pisado por outras pessoas. Mesmo antes de se transformar em vampiro, ele era um homem muito vingativo, e não se importa se ela é filha de Skatashi ou irmã de Ruby. Olho por olho, dente por dente e sangue por sangue. É assim que ele pensava antes, e esse modo de vida só foi aprimorado por sua evolução para um vampiro. Mas não é isso que você é. Um gado. Ela sorriu com desdém, mas logo sua expressão mudou para neutra quando sentiu o ar das 3 mulheres ao lado de Victor mudar. Cadela. Repita o que você disse.
O ar ao redor de Violette começou a esquentar, seu rosto distorcido, e ela olhou para Siena como se fosse pular em seu pescoço a qualquer momento. Irmã mais velha. Ruby não disse muito, mas de seu olhar frio e a temperatura gelada ao seu redor, Siena poderia dizer que ela estava furiosa. Siena, eu sugiro que você não diga isso na nossa presença. Sasa aconselhou friamente. Ela estava tentando não agir muito imprudente apesar de estar irritada. Siena olhou para tudo isso com um pequeno choque. Violette é compreensível, ela tem a mesma personalidade da mãe, mas Sasa e Ruby também. Como ele conseguiu a afeição deles tão rápido? Pensou Siena. Terei cuidado, ela recuou. Siena gostava muito de Ruby e não queria entrar em conflito com sua irmã. O interesse que ela tinha por Victor ainda permanecia, mas a partir do momento que ela soube que Victor era um humano no passado, metade de seu interesse foi perdido. No entanto, ela ainda estava curiosa para saber como um plebeu tinha tanto poder. KKK, Scatache riu como se achasse tudo engraçado, ela sacudiu seu copo de vinho de sangue. Ela deve estar irritada porque, desde que você chegou, ela não consegue dormir. Sim. Eu também não consigo dormir. O que em nome dos 7 infernos você está fazendo nesse quarto? Acrescentou Lacus. O rosto de Pepper ficou vermelho de vergonha. Victor deu um tapinha na cabeça de Violette e Ruby, que estavam ao lado dele. Desde aquele momento juntos na floresta, Ruby parece ter adquirido alguns traços de personalidade de Violette. Sentindo as carícias de Victor, o rosto de Ruby continuou com a mesma expressão, fria, mas o ar ao seu redor ficou mais pacífico. Violette foi mais expressiva, ela apenas abriu um sorriso satisfeito e ignorou Siena. Relaxando como minhas esposas, ele respondeu a Lacus. O rosto de Pepper ficou mais vermelho. Então, sentindo o olhar de Victor sobre ela, ela rapidamente se vira e ignora tudo. Você não pode deixar isso mais silencioso. Eu quero dormir. Lacus comentou, em uma voz baixa e tímida. Impossível, não consigo controlar as vozes das minhas esposas. Ele riu um pouco. Foda-se. Ela amaldiçoou baixinho. KKK, não provoque tanto minhas filhas. Scatache riu, e então acrescentou com um grande sorriso, ou você quer sentir minha provocação? Mãe. Ruby e Siena falaram ao mesmo tempo. Estou ansioso por isso. Ele respondeu com um sorriso de Scatache. De repente, Victor sentiu 3 punhos no estômago. Wolf, ele olha para suas esposas. Oh! Scatache achou tudo muito interessante. Querida. O que você está insinuando? Violette perguntou com os olhos vazios. De fato. Não flerte com minha mãe, Ruby falou com uma voz mais fria do que o normal. Marido, controle-se. Ou você quer perder seu irmãozinho? Sasa ameaçou. Todo o corpo de Victor estremeceu, então seu sorriso cresceu desproporcionalmente. Ele começou a rir. As 3 mulheres não entenderam sua reação. Suspiro, ele realmente tem problemas com a cabeça, disse Sasa. De repente ela sentiu alguém beijando seu rosto. Ela olha para o lado e vê Victor sorrindo. Sim, eu tenho problemas de cabeça, ele concordou com a cabeça. Depois olhou para suas 3 esposas com um sorriso gentil que parecia estar sendo iluminado pelo próprio sol. Eu amo demais minhas esposas. Sasa, Ruby e Violette receberam dano crítico deste ataque inesperado. E os danos não pararam por aí. O dano aumentou e espalhou e atingiu Lacus e Pepper. Uau! Pepper começou a balançar a cabeça várias vezes para tirar os pensamentos indecentes de sua cabeça. Lacus apenas olhou para sua irmã como se ela tivesse enlouquecido. Suspiro, Lord Victor está se tornando um playboy, ela comentou em voz baixa. Eu nunca vi Ruby com essa expressão. Luna comentou. Maria apenas olhou para tudo com um olhar neutro. Ruby vira o rosto para o lado, e suas irmãs podem ver que as suas orelhas estavam um pouco vermelhas. Sasa fez algo parecido com Ruby, ela não estava acostumada com essa demonstração de afeto em público. Violette simplesmente abraçou Victor possessivamente e começou a dizer, querido, querido, querido. Victor riu um pouco e começou a acariciar Violette. Você é bom nisso, Siena elogiou. Ela percebeu o que ele tinha feito. Victor olhou para ela, confuso. Vendo a expressão genuína de Victor, Siena pensou. Não me diga que ele fez tudo isso naturalmente. Vendo que Siena não disse nada, Victor perdeu o interesse. Ele olhou para Scatache e viu a taça de vinho na mão dela. Sangue. Seus olhos mudam para vermelho sangue e, inconscientemente,
Ele pensa com desgosto, sangue podre, e logo ele se levanta do sofá. Suas esposas não entenderam por que ele se levantou de repente. Ele caminha para o lado de Scatachi. Permita-me. Scatachi olhou com curiosidade para Victor. Vendo o olhar dele na xícara, ela ficou curiosa sobre o que ele pretendia fazer, então ela entrega a xícara para ele. Victor pega o copo e joga todo o líquido no chão. Quando ele fez isso, seu rosto tinha uma expressão de desgosto. Vendo que o copo estava vazio, ele mordeu o pulso com os dentes afiados, e logo seu sangue se derramou no copo. Querida, o que você está fazendo? Violette praticamente gritou. Ela ia pular na direção de Victor, mas foi impedida por Ruby e Sasa. O que? Ela olhou para Ruby e Sasa. Apenas observe, disse Ruby, e Sasa assentiu. Ruby e Sasa esperavam ver algo interessante, afinal, eles sabem que quando o sangue de Victor sai de seu corpo, ele perde o sabor delicioso e se transforma em sangue com um gosto repugnante. Sentindo o cheiro de sangue no ar, todos os vampiros na sala foram atingidos por um cheiro forte, e todos eles, sem exceção, foram influenciados de alguma forma. Isto é, se Anne engoliu em seco, ela agora podia entender a obsessão das meninas. O cheiro de sangue era muito delicioso. Isso parece bom, Lacus murmurou. Pepper apenas olhou seriamente para o sangue de Victor. Inconscientemente, ela começou a babar. O aroma está melhor do que antes, Kaguya pensou com um rosto inexpressivo. Maria cerra o punho e engole em seco. Ela de alguma forma tenta segurar seus instintos de pular em cima de Victor e devorar seu corpo. Ela era mais afetada pelo cheiro de sangue. Ela também estava confusa, porque não sentia isso antes. Ela se lembra de ver Natalia tirar o sangue de Victor, mas não reagiu tão fortemente quanto agora. Vendo que o copo estava cheio, ele balança a cabeça satisfeito. Então ele levanta o pulso e, em menos de um segundo, o corte que ele fez se regenerou. Experimente, ele ofereceu o copo para Scatachi. Scatachi olhou para o cálice cheio de sangue. Sentindo o cheiro gostoso, ela perguntou, o que você pretende fazer com isso? Ela engole seco no final. Eu não sei. Ele respondeu, sorrindo. Eu apenas senti que era a coisa certa a fazer. Então o que você vai fazer? Ela hesitou por alguns segundos, mas logo estendeu a mão e pegou a xícara. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você